Olá, eu sou a professora Patrícia, estou com o componente curricular de História e de Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, a temática trabalhada será meios de comunicação. Quando falamos em meio de comunicação, é importante a gente pensar na evolução que esses meios de comunicação ele passou ao longo da história, né? Ao longo do processo tecnológico. Vocês que estão em casa já pararam para pensar, né, o quanto esse meio de comunicação ele vem evoluindo? Isso mesmo. Se a gente pensar o meio de comunicação lá no período pré-histórico, as pessoas daquela época, né, os seres humanos que viveram naquele período, eles deixavam registrado o que acontecia no dia a dia deles, nas pedras, nas cavernas, né, por meio da arte rupestre. Igual está representado aqui na imagem, né, essa representação do meio. Então, essa arte rupestre era uma forma que as pessoas tinham de se comunicar. Daí, esse meio de comunicação, de representação, ela foi evoluindo e chegamos ao papiro, né? Eles já começavam a deixar registrados os códigos também num processo de tentar levar essa comunicação às demais pessoas. E aí a humanidade ela vai sentindo a necessidade de exprimir nas mais diversas formas, seja as formas visual, gestual ou verbal. Falar dessa forma verbal ainda neste período pré-histórico é a gente imaginar que a fala, a língua, ela não se dava dessa forma que vocês estão recebendo, por exemplo, essa comunicação hoje, tá? Mas ela se dava de outras maneiras, de outros formatos. O conceito de comunicação é o veículo que transmite informações entre o emissor e o receptor. Ou seja, eu estou aqui transmitindo a informação dessa temática da aula de hoje e vocês que estão aí em casa estão recebendo. Então, essa comunicação ela vai se dar justamente entre o emissor e o receptor. Essa comunicação ela vai entender por meio de comunicação o veículo como telefone, rádio, televisão, jornal, revista, internet, entre outros. Os meios de comunicação também poderá se dar por meio de formas orais, escritos, visuais, sensoriais, ou seja, que funcionam por meio do tato. Esse meio de comunicação, ele pode ser de dois tipos. Ele pode atender de forma individual ou de forma coletiva ou de massa. Esse meio de comunicação individual é uma mensagem que vai ser transmitida de uma pessoa para outra pessoa. Vamos trazer como exemplo as mensagens, né, de celular, por exemplo, o SMS, o bate-papo, uma carta, por exemplo, ela vai se dar de uma pessoa que vai ser endereçada a outra pessoa. Quando a gente fala do meio de comunicação de massa, ela já vai estar atingindo várias pessoas. Vamos pensar, vocês assistindo essa aula de hoje, eu posso estar relacionada à aula de hoje a um meio de comunicação de massa, porque essa transmissão da aula, ela vai chegar a diversas casas. Várias pessoas vão estar assistindo. Públicos das mais diversas idades, por exemplo, das mais diversas etnias, vai estar assistindo a esta aula. Então, a televisão, assim como o rádio, o computador,
a internet, ela já volta a esse meio em massa, porque atinge um público maior. E aí eu destaco essa evolução que a gente vai tendo desses meios de comunicação de massa. E aí o primeiro meio é o rádio, né? Vocês que estão em casa, nós aqui do estúdio, estamos, né, ali ligados, antenados, por meio da comunicação também do rádio, que foi transmitida aqui no Brasil no período de 1922, no Rio de Janeiro. Esse meio de comunicação, ele foi também evoluindo, sofrendo algumas mudanças e chegamos à televisão, né? A TV que chegou aqui na década de 1950 era transmitido por meio de imagens preto e branco, né? Hoje a gente pode falar numa qualidade bem superior ao que a gente tinha na década de 50, né? Hoje a gente já tem não apenas o preto e branco, mas temos o colorido das nossas TVs, né? Dos nossos programas que assistimos. E também os programas que eles vão também evoluindo, tá? Por exemplo, utilizando novas tecnologias. E a partir da década de 90, teremos a presença do computador, atrelado também à internet, né? E aí, esse meio de comunicação revolucionou a nível mundial. Esse meio de comunicação, né, o próprio computador, faz parte dessa comunicação em massa. A internet também, né, o próprio celular, por exemplo, ou seja, a gente pega um celular, antigamente a gente tinha o telégrafo, o telefone. Hoje, quando a gente pega o aparelho celular, a gente pode fazer diversas atividades naquele aparelhozinho que a gente costuma utilizar, né? Desde atender uma ligação, mandar mensagens via WhatsApp, via SMS, e-mails, pagar uma conta por meio de aplicativos. Então, vê que essa tecnologia, ela propiciou ou beneficiou, né, essa viabilidade que a gente tem na comunicação. Ou seja, é como se tivesse acontecido uma compressão tempo e espaço. O que a gente levava dias, meses e anos, né, por meio dos correios, por exemplo, né, de mandar uma carta para algum familiar, a gente consegue fazer em tempo real, né? Você faz uma chamada de vídeo, você tem uma comunicação mais rápida. As informações chegam de uma forma também mais rápida, né? Em segundos, você acessa um determinado site e vai ter uma diferença de informações ali, devido a esta internet que vai possibilitar. Porém, infelizmente, né, devido a uma desigualdade de acesso a esses meios de comunicação, e em especial a própria internet, a gente vai falar um pouco da exclusão digital. Em 2018, foi publicado um dado onde 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet, tá? Uma realidade muito vivenciada por nós brasileiros. Dentro de 1 a 4 pessoas, a gente vai ter um dado ainda muito maior, revelando as pessoas que moram nas áreas rurais do Brasil, onde temos 53,5% que não têm acesso à internet nas áreas rurais e 20,6% não têm acesso nas áreas urbanas. Isso devido a vários fatores econômicos, né? Como, por exemplo, as próprias, além do econômico, tem pessoas que não têm acesso a esse recurso porque dizem, eu não sei mexer, sabe? E aí a gente precisa trazer essa realidade, precisamos investir em ações públicas para que essas pessoas que no século XXI não têm acesso a esse meio tecnológico possam ter essa disponibilidade. E aí eu trouxe uma charge, né, onde representa aquele dado da exclusão digital,
onde ele diz rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa, né? É uma rede onde vai abarcar todas as pessoas que moram naquela residência, né? Ficando distante do que a gente conhece da tão falada rede social de hoje em dia. E aí, por falar nesse meio de comunicação, veja a importância do intérprete de Libras que está aqui, ó, né, na telinha de vocês, que também consegue levar essa comunicação às pessoas que têm deficiência. Como, por exemplo, por meio, né, das pessoas que têm deficiência auditiva, elas vão se comunicar por meio da linguagem de sinais. A visual, né, elas vão ler graças ao sistema de Braille, né, que é uma linguagem que possibilita a leitura por meio do tato. Então, também conseguimos evoluir e chegar a essas pessoas com deficiência para que elas também não se sintam excluídas desse processo. E o desafio de hoje, vocês vão falar da importância, tá, da evolução dos meios de comunicação. Então, dá uma pesquisada, registra aí qual a percepção que vocês têm desses meios de comunicação e marca a gente lá nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!